Galera cascateira, salve, salve, meus bons de bola. Aqui você já sabe o nosso esquema, né? Aqui é resenha de torcedor para torcedor e de cascateiro para cascateiro. Já aproveitando o embalo aí, nos sigam lá no TikTok, cascateiros.fc. Também temos o nosso Instagram, cascateirosfc, tudo junto. E tem o YouTube, né? youtube.com.br/os cascateiros. Estamos lá trabalhando bastante, sempre trazendo novidades para vocês. E lembrando, né, pessoal, esse videozinho aqui demorou um pouco para sair por uma questão logística, mas nós não deixaríamos, né, passar em branco essa última rodada do Brasileirão, que teve várias emoções, né? Teve mudança na liderança, teve lá embaixo o Vascão um sufoco danado, mas ganhando do América por 2-1. Então vamos falar de Vascão primeiro. O Vascão, fazendo a parte dele, ganhou de 2-1 do América em São Januário, num jogo em que o Vasco sofreu muito, mais do que deveria. O Ramon Dias ficou bastante satisfeito com a atuação, falou de cobrar os jogadores, e tem que ser assim mesmo, porque se o Vasco se acomoda diante de uma vitória contra o América jogando mal, daqui a pouco ele não ganha mais os jogos contra as equipes do Z4. Então está muito correto o Ramon Dias de chamar na bronca e de exigir mais do time do Vasco, ainda mais pegando uma equipe já rebaixada. Outro jogo importante da rodada foi o Fla-Flu, no Maracanã. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, assim, controlou o jogo, fez 1-0, até talvez pudesse ter feito mais, e depois no segundo tempo, sei lá, o Flamengo parece que tirou, né, que puxou o freio de mão. Ou então talvez tenha sido o Fluminense também, que voltou com mais ímpeto, que voltou com mais vontade. Eu falei aqui que esse jogo não seria fácil, que pela rivalidade o Fluminense jamais faria um jogo de exibição contra o Flamengo, jamais facilitaria. E no próprio intervalo, né, tem um vídeo lá do Nino falando, o zagueiro Nino do Fluminense falando que o Flamengo jogava o Brasileirão, né? E ou melhor, pro Flamengo aquele jogo valia o Brasileirão, já o Fluminense não. Aquele jogo valia o quê? Uma preparação para o Mundial. E tá certo mesmo. Tem que mirar no alto. Ainda mais o Flusão, que é o atual campeão da Libertadores. Então, no segundo tempo, o Fluminense volta com atitude, empata o jogo, perde uma grande chance lá no finalzinho. E o empate de 1-1 ficou de bom tamanho, né? Mostrou que o Fluminense está levando a sério o Brasileirão. E o Flamengo, apesar de ter perdido a chance ali de encostar ainda mais na liderança, mas ele continua no bloco de cima. E agora, com o Tite tendo 13, 14 dias para trabalhar nessa data FIFA, com certeza o Flamengo vai voltar mais ajustado, o Flamengo vai voltar mais equilibrado e mostrando um futebol ainda melhor. E lembrando também que um grande mérito do Tite já nesse começo de trabalho dele foi recuperar o Cebolinha, né? Que o Dr. Diego ama o Everton Cebolinha. Ele não estava jogando bem e agora está até assim, titular no lugar do Bruno Henrique, né? Que foi o que aconteceu no Fla-Flu aí. Então, o Tite já fazendo aí essa recuperação do jogador, que pela característica, ele é importante, porque ele é de velocidade, ele abre corredor, ele dribla, ele faz o facão ali para bater em gol. Então é um jogador que não pode ser, assim, um dos melhores do elenco, mas um jogador que é muito importante dentro de alguns contextos de jogo. E para terminar, né, já assim, essa nossa análise envolvendo times do Rio, teve o Fogão, né, um Fogão que entrou em campo contra o Bragantino no último domingo lá em Bragança, e mais do mesmo, né? Começou perdendo, né? O PR sempre lento, então a bola que vai no gol, ele poderia ter rebatido a bola mais lateralmente, mas ele dá só um toquinho na bola, então ela bate na trave, volta no corpo dele e depois sobra para o Thiago Borbas abrir o placar. Aí o Botafogo faz aquele jogo bastante burocrático, errando muito passe, time desconexo, né? Lúcio Flávio, 0, ele agregou e acrescentou 0 nesse time. Péssimo trabalho desse Lúcio Flávio, que foi embora, ainda bem. Então o time do Botafogo pouco conseguiu criar, pouco conseguiu desenvolver. E, aliás, estava mais arriscado tomar o segundo gol do que de repente empatar. Mas aí tivemos a pausa lá para hidratação dos jogadores, e ali parece que, sabe, alguma coisa foi dita ali naquele momento, os jogadores ou eles fizeram algum pacto, sabe? Eu sei que depois da volta da paralisação da água, o time do Botafogo voltou muito mais ligado. E aí o Vitor Sá já carrega a bola na entrada da área, arrisca um chute que a bola passa ali milimetricamente entre dois defensores do Bragantino, e esse goleirinho Cleiton do Bragantino, que eu já falei aqui que é fraquíssimo, fica olhando a bola entrar, o Botafogo empata, e aí, na empolgação, né, o Botafogo faz mais uma jogada ali pela esquerda, se não me engano o próprio Vitor Sá, ele cruza,
o Juninho Capixaba afasta de maneira horrorosa, pavorosa, porque eu também já falei que esse time do Bragantino é bem limitado, né? Então o Caixinha lá consegue fazer esse time brigar pelo título muito pela competência dele. Mas enfim, então a bola é cruzada, o Capixaba afasta mal e o Eduardo, que não fazia grande partida, né? Mas ali de frente pro crime também seria demais ele perder o gol. Então ele faz o gol da virada, 2-1, Botafogo vai para o intervalo com uma vantagem que poderia ser administrada, mas aí no segundo tempo, um show de horrores, né? Acho que nos 5 minutos do segundo tempo, o Bragantino já tinha dado 5 chutes em gol, ou seja, o Botafogo voltou tão exposto que o Bragantino chutava a bola assim, da maneira que quisesse. De cabeça, de dentro da área, de fora da área. E aí, evidentemente, que no cenário desse, o time vai tomar gol. O time vai tomar gol. Mas teve, pelo menos, o lado positivo, que peças diferentes foram utilizadas. Por exemplo, o Gabriel Pires, ele até jogou relativamente bem. O Diego Hernandes, que pedimos para que o Botafogo desse oportunidade para outros meias, sem ser o Eduardo, e Botafogo tem o Diego Hernandes, tem o Lucas Fernandes, e esses caras não eram utilizados. E Diego Hernandes entrou nessa partida e mostrou alguma coisa interessante, mas o problema do Botafogo é o de sempre, né? Abre uma vantagem, ele se acomoda, ele fica ali naquela zona de conforto dele. E o Bragantino foi assim, empilhando atacantes, empilhando jogadores de frente, foi criando chances, e temos um goleiro de Pebolim que não sai, então naquele bombardeio, claro que uma hora a bola ia entrar. E aí já no finalzinho do jogo, bola levantada, o PR novamente fica pregado na linha dele ali, na linha do gol, e o Cuesta falha, e aí o Thiago Borba, se eu não me engano, né, fez o segundo gol, e o Bragantino ainda quase fez mais um, né, virou ainda. Então, não perder para o Botafogo já foi de bom tamanho, né? E agora o Botafogo perde a liderança, mas ainda se mantém no bloco de cima, e com o técnico novo chegando aí, é o Thiago Nunes, o Botafogo ele vai ter tempo, né, para trabalhar com essa data FIFA, para fazer as adaptações dele, para também cobrar esses jogadores, para de repente tirar jogadores ali que estão acomodados do time titular. Enfim, ele vai ter tempo aí para trabalhar e para fazer o time jogar da maneira que ele acha mais interessante. Aí assim, vocês podem me perguntar, é um bom nome? É um bom treinador? Olha, não seria minha primeira opção, tá bom? Não seria minha primeira opção para dirigir o Botafogo nesse momento, mas também não é um nome assim absurdo não. É um nome aí que não estava no mercado, ele estava empregado, então até uma rescisão de contrato lá com o time peruano que ele treinava teve de ser negociada, e ele vem assim, sabe? E ele vem assim, para fazer um trabalho que nos dá pelo menos uma esperança de que alguma coisa mude em relação aos tempos tenebrosos desse banana, desse Lúcio Flávio. E aquela coisa, o que eu posso falar do Thiago Nunes? Trabalho fabuloso, estupendo no Atlético Paranaense, ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, no Atlético Paranaense ele fez um trabalho brilhante. Depois ele passou por Corinthians, por Ceará e passou pelo Grêmio. Em 2021 ele passou pelo Grêmio. E ele foi um dos técnicos daquele Grêmio que foi rebaixado. Aí tudo bem, ele pegou o time muito no começo do campeonato, né? Ele não fez a maior parte. Ele fez assim, talvez ele tenha feito assim, 1/3 daquela competição, né? O restante foi Filipão e Mancini. Mancini foi o técnico à frente do time quando o Grêmio foi rebaixado. Então, isso preocupa, né? Porque ele tem histórico de rebaixamento também. Mas eu acredito que ali no Grêmio foi um contexto muito que envolvia muito mais vestiário do que assim, vestiário que eu digo assim, envolvia muito mais jogadores do que então foi uma coisa muito mais dos jogadores do que dos treinadores. Até porque o Renato Gaúcho também não chegou a dirigir no Brasileiro, mas ele também treinou o Grêmio em 2021. E claro que seria um absurdo aqui falar que o Renato Gaúcho tem a ver com o rebaixamento do Grêmio. Não tem. Então, o Thiago Nunes também tem pouco a ver, mas tem ligação, mas eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai conseguir trazer algumas coisas novas, algumas coisas interessantes. E agora é conferir, tá, pessoal? E lembrando, não vamos ter Campeonato Brasileiro aí por 13 dias, mas continuaremos aqui falando aí das novidades que aparecerem, vamos falar também dos jogos do Brasil, tá? Vamos acompanhar os jogos da seleção brasileira e vamos comentar com vocês. Eu queria só deixar aqui também minha preocupação com o Cruzeiro, hein? Nós não queremos que o Vasco caia, mas o Cruzeiro, que é meu time aqui em Minas, hein? Tá difícil, hein, Cruzeirão? Tá difícil, hein? Aí mandou o técnico embora. Vamos ver o que acontece, hein, pessoal? Mas esse Brasileirão promete muitas emoções aí até o final e nós aqui nos Cascateiros estaremos acompanhando. Então é isso aí, turma. Grande beijo pra vocês. Valeu!